inscreva no canal e ative o sininho para saber mais. Cristo, estamos aí para mais um dia de aula, mais um dia de estudo aí da palavra do Senhor Jesus. Me chamo Pastor Elisa Rocha, aí para quem não me conhece, que está chegando agora no canal. Estou aí passando para convidar você, a estudar conosco hoje a palavra do Senhor. Vamos para mais um estudo bíblico da palavra de Deus, mais um aprendizado, da palavra do Senhor. Aprendendo aí sobre a luz do Evangelho, tudo sobre a mensagem de Cristo. Convido você desde já pegar seu lápis, sua caneta e seu caderno e vamos estudar em nome de Jesus. Pois bem, vamos dar início, nesse momento. E eu quero convidar você, nesse momento a pegar sua Bíblia Sagrada. O estudo hoje vai ser no livro de Mateus, capítulo 1. Isso, Mateus 1, vamos estar aí, Mateus 1, capítulo 1 e o verso 18 da palavra do Senhor Jesus. O tema da mensagem hoje é referência, tá bom, irmãos? Vamos ver aí quais são as pessoas, que nós temos aí de olhar como referência, tanto biblicamente falando, quanto na nossa vida secular, Muitas das vezes a gente acredita que ter referência são só pessoas que falam em mistério, pessoas cheias da unção, pregadores, renomeados, E muitas das vezes a gente acaba se encantando com isso, e outras das vezes vem aí decepções e a gente acaba se decepcionando, irmãos? Porque acabamos olhando como referência a unção de Deus. Mas hoje a gente vai estar fazendo esse estudo abençoado sobre referência e vamos estar falando de uma mulher que não falava, aí como os outros, com eloquência, uma mulher que não estava tão destacada no meio da multidão em termos de ministrar, de pregar, mas alguém que foi chamado da parte de Deus, e é isso que eu quero passar para você. Então vamos lá, dar início, Mateus capítulo 1 e o verso 18, Diz o nascimento de Jesus, o contexto, Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, lhe porão o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado, Então, paramos aí, a mensagem. É bem essa, irmãos. Então, vamos lá, O que a gente aprende aqui, a primeira ênfase aqui dentro desse texto, É que Maria, uma jovem, que estava ali, como nos dias atuais, noiva de José, estava ali naquele propósito de se casarem, no propósito de se juntarem. Porém, Maria, uma menina jovem, uma moça jovem, uma moça que tinha um coração tão temente, que eu acredito que é o que mais chama ali a atenção de Deus, era o coração de Maria, não só por temer Jesus, mas por outras qualidades. E quando o Senhor ele faz esse chamado, quando ele anuncia, ao anjo para levar este aviso a Maria, para dizer a Maria, que Maria ia ali gerar um filho que era concebido do Espírito Santo. Maria, no meio de uma sociedade machista, Maria no meio de uma sociedade hipócrita, de uma sociedade que mulher principalmente não era muito reconhecida com esse tipo de ato, de uma mulher que está ali ainda não vivendo junto com alguém e de repente aparece grávida. Então naquela época para a sociedade isso era um escândalo, e acabava com a reputação feminina e também, masculina. É por isso que José ele vai, ter medo. José ele fica ali, querendo secretamente, ele arma em secreto, ele pensa secretamente em largar Maria, em fugir, porque ele não tinha acreditado nisso. Eu entendo um ponto, o que a gente vai abordar aqui, Eu entendo um ponto que ele é muito interessante. Tem coisas que Deus vai falar para você que é no teu secreto. Tem situações que o Senhor ele vem falar contigo que ninguém ouve. É no teu quarto, é só para você. Não é no meio da multidão. Foi o que aconteceu com Maria. Quando o anjo vem até Maria trazer essa mensagem,
Não tinha uma multidão em volta de Maria. Não tinha um cheio de pessoas, cheio de povo em volta de Maria. José também não estava com Maria. Maria, quando ela recebe a mensagem da parte de Deus, ela estava sozinha. Então, o que isso quer dizer? Que dificilmente, quando você recebe uma mensagem de Deus no teu secreto, alguém lá de fora vai acreditar. Dificilmente alguém querer olhar e dizer assim, não, foi Deus que falou com ela, foi Deus que falou. As pessoas acreditam aquilo que é falado em público, aquilo que é falado na multidão. E isso ocorreu com Maria. Mas vamos aqui, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nesse estudo é sobre humildade, né? O que Maria tinha? Eu acredito muito, estudando mais profundo, né, sobre esse relato, esse momento em que acontece desse chamado na vida de Maria para exercer, né, esse mandato de Deus. Eu acredito no intimato de Deus. O Senhor, ele não veio perguntar a Maria se Maria aceitava que o Senhor concebesse um filho dentro do ventre dela. O Senhor não manda o anjo vir fazer uma pergunta a Maria, pelo contrário, ele avisa, ele só comunica a Maria, né, que Maria iria conceber, porque o Senhor já tinha escolhido Maria. E é uma outra questão, né, irmãos? Tem coisas que o Senhor, ele não vem para nos interrogar, ele não vem para nos perguntar se nós aceitamos, se nós deixamos de aceitar. Tem situações que o Senhor, ele envia até nós, porque ele acredita que pela obediência e pela humildade a gente vai compreender. Até porque nós falamos muito em obediência. A gente fala muito em ser humilde, a gente fala muito em obedecer, né? Então eu acredito que Deus, ele tem as estratégias dele de conhecer verdadeiramente seu ser. Mas vamos lá, humildade, né? Eu acredito que Maria, ali dentro de seu coração, era uma mulher muito humilde, né? Maria era um exemplo de humildade, né? Ela é escolhida por Deus. Olha, o primeiro exemplo de humildade é por causa da escolha. Maria, ela não vai discutir com o anjo. Ela vai dizer, mas por que Deus me escolheu? Por que eu? Maria não pergunta isso ao anjo. O anjo vem e traz a mensagem a Maria. Maria ali ouve o que o anjo e crê em seu coração. E pela humildade do seu coração, Maria recebe a mensagem da parte de Deus. Mas claro, com certeza Maria se preocupa, ou talvez Maria ficou animada para contar a José o que estava acontecendo. Provavelmente ali ela se alegra porque ela sabia que era o anjo do Senhor que tinha vindo até ela, né? Então muitas das vezes acontece isso, você recebe algo da parte de Deus, você se alegra tanto que você quer compartilhar, seja com teu parceiro, seja com teus amigos, com teus irmãos em Cristo, e muitas das vezes você é aí decepcionado, porque quando você vai compartilhar, a pessoa não recebe como você recebeu. A pessoa não se alegra como você se alegrou. E isso às vezes te deixa aí decepcionado, te deixa constrangido, mas faz parte, é como eu falei no início. Nem todos, né, vão entender aquilo que Deus fala contigo em secreto. Nem todos vão compreender o que secretamente o Senhor, ele tem contigo. É fácil as pessoas acreditar, até mesmo quem está do teu lado, até mesmo quem anda contigo, é fácil acreditar quando o recado é entregue no meio da multidão ou na frente de pessoas que andam com você. Aí vão dizer, não, eu ouvi, o Senhor falou com a irmã, o Senhor falou com o irmão. Mas aquilo que fala em secreto somente nós e o Senhor sabemos, né? Mas Maria, ela é esse exemplo, né? Ela é essa referência de humildade. Maria, ela é humilde para receber o recado do Senhor. Ela, no momento em que o anjo fala com ela, em momento nenhum a mensagem diz que Maria, ela vem debater, ou que Maria vem questionar com o anjo. Ela se prontificou a ouvir e a receber. Eu ouço, mas no meu coração eu recebo a mensagem de Deus, né? A ordem do Senhor, né? Então Maria, irmãos, ela tem essa humildade no seu coração para reconhecer de que ali Deus enviou o anjo. E é engraçado que hoje a gente tem muita dificuldade com isso. Por quê? Qual é a nossa maior dificuldade? Quando o Senhor, ele fala conosco, nós quer que o Senhor, ele fale através de uma outra pessoa. Aí depois a gente quer de uma outra pessoa, uma segunda confirmação. Depois nós já queremos uma terceira confirmação. Depois a gente já quer que o Senhor revele através da Bíblia. A gente já começa a abrir a Bíblia porque a gente quer que Deus revele. Depois a gente já está querendo que Deus, ele dê insônia, uma revelação. Então hoje a gente tem plena dificuldade para receber aquilo que o Senhor
secretamente fala conosco. Temos dificuldade quando o Espírito Santo nos visita nas nossas humildes orações e nos transmite uma mensagem, nos transmite algo. A gente fica atônico, a gente fica pasmo e a gente já quer correr atrás de quê? De uma segunda resposta. Imagina, olha só como Maria não vai atrás de alguém para alguém dizer para Maria se aquilo era verdade. Maria não corre atrás de alguém para dizer assim, olha, me diz aí se é verdade, o anjo me disse isso, eu quero que Deus confirme. E nem no coração dela intentou esse tipo de pensamento. O que Maria faz, né, é receber a mensagem pela humildade do coração de Maria, porque humildade transmite obediência. Não esquece isso. Quem é humilde será obediente. Quem não é humilde não será obediente. Porque eu não posso ser obediente se eu não tenho humildade. Como é que eu vou obedecer a ordem da minha liderança se eu não sou humilde para me receber aquela ordem? Então a humildade de Maria gera obediência na vida de Maria. Maria foi a escolhida. Maria foi quem o Senhor olhou lá do alto e disse assim, não, será ela. Não somente pela pureza de Maria, não foi a escolha de Deus, não foi só porque Maria era pura, não foi só porque Maria ainda não havia, né, tido contato físico com algum homem ou com seu noivo ali, que era José. Não, a maior escolha de Cristo, de Deus, não estava em escolher Maria pela pureza, né, de uma mulher que ainda não tinha tido contato físico com um homem. A maior escolha de Deus foi por causa da humildade, da obediência e da fé que Maria tinha. Então Deus, ele não vai me escolher, ele não vai te escolher por um item. Deus, ele vai olhar para mim, vai olhar para você, ele vai ver quais são os graus, quais são os níveis de qualidade, de obediência, de humildade, de fé, de amor que nós carregamos. Então muitas das vezes a gente tem dificuldade para entender isso. Muitas das vezes a gente está orando, a gente está buscando, a gente sabe que a gente está firme com o Senhor, mas a gente tem a plena dificuldade de compreender por que Deus não nos escolheu. A gente tem essa dificuldade, né? Por que Deus não me chamou? Poxa, eu oro o tempo todo, eu busco o tempo todo, e o que está acontecendo é simples. Precisamos nos examinar. Precisamos ver se há humildade no nosso coração. Precisamos ver se há obediência em nós. Precisamos ver se verdadeiramente há fé em nós. Precisamos ver se verdadeiramente há uma confiança genuína em Cristo. Precisamos ver se verdadeiramente há amor em nossos corações. Jesus, ele nos escolhe por várias qualidades. Tá bom? Então tem pessoas que são muito boas, mas não obedecem. Jesus não vai escolher ela porque ela só é boa. Jesus vai escolher ela se ela tiver algo a mais que complementa a bondade dela. Sabe? Então a gente precisa compreender, né, que a Bíblia mesmo diz que o Senhor, ele não olha como o homem olha. E quando o Senhor, ele traz essa mensagem, né, que está lá em Samuel, quando Samuel, ele vai ali ungir Davi a rei, né, que apresenta ali Eliabe, um jovem robusto, um homem que já era acostumado a lutar, está no campo de batalha com o rei Saul, né, que era um dos irmãos mais velhos de Davi. Ele não olha para a aparência só física, né, ele entende no coração dele que ali era aquele escolhido que já era um guerreiro, já era um homem de campo, um homem mais maduro. Então muitas das vezes você pega esse versículo e você está achando que Deus está falando isso por causa só da aparência física ou das vestes. Não é, irmão. Deus está falando isso do coração, porque Deus conhecia o coração, né, deste jovem e conhecia o coração de Davi. Então Deus, quando olha para Maria, Deus olha primeiramente para o quê? Para o coração de Maria, para a pureza que havia dentro do coração de Maria. Então quando Deus for te escolher, quando o Senhor, ele for olhar para mim, para você, ele vai olhar para dentro do nosso coração, vai ver se verdadeiramente há uma pureza em nosso coração, se verdadeiramente há verdade dentro do nosso coração, né? Então o Senhor, é por isso que ele usa esse versículo, ele diz, né, que Deus não olha como o homem vê, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. É porque Deus não olha para o que tu faz, Deus não olha para a obra que tu está exercendo, Deus não olha para as vezes que tu vai para o culto, Deus não olha porque tu está todo dia na igreja, nada disso, irmão. Tem gente que está todo dia na igreja, mas não obedece. Tem gente que está todo dia na igreja, mas não é humilde. Deus olha para o coração. O propósito do coração do homem chama a atenção de Deus, tá bom? Então isso é um destaque na vida da Maria, de Maria, né? Como referência para nós, né? A humildade. Então, irmãos, vamos continuar aí.
A humildade, como eu falei, ela gera a obediência, né? Então a humildade, né, ela não só tinha humildade, como era uma mulher obediente, né? Mas olha, Maria põe em risco tudo que estava ligado a ela, pois sabia que Deus estava falando com ela. O que acontece aqui? Por que Maria põe em risco? Maria tinha um homem, né, que era José, a qual ele era noivo dela. Maria vive no meio de uma sociedade incrédula, de uma sociedade machista, de uma sociedade, né, que discriminava certas atitudes. Maria vive no meio de um lugar onde mulher não tinha poder de fala. Maria estava vivendo em uma situação da sua vida que tomar uma decisão, né, na vida dela precisaria ela de pensar muito, precisaria ela de observar muito, mas ela toma de imediato, ela recebe a mensagem do anjo. Provavelmente ali ela está aguardando José chegar até ela para contar com alegria, né, em seu coração. Mas veja bem, Maria corre risco diante da sociedade, Maria corre risco diante da sua família, Maria corre risco diante de toda uma nação de ser discriminada, de ser desacreditada. Maria corre risco ao lado do homem que ela amava, de ser desacreditada, mas Maria não olha para os riscos. Maria, ela enfrenta o risco obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz daquele que ordena, daquele que diz, daquele que manda, daquele que faz. Te pergunta aí quantas das vezes que você já ficou em área de risco, né? Em momento de risco na tua vida, que você preferiu optar por não fazer algo que o Senhor colocou no teu coração por medo da repreensão, por medo do afastamento de pessoas, por medo da tua família não aceitar, por medo de alguém não entender, por medo de alguém que tu ama não compreender e sair de perto de você. Quantas das vezes você já não sentiu esse medo? Quantas das vezes você já não deixou de fazer a vontade de Deus para agradar o esposo? Por medo da repreensão, porque o esposo não ia entender, porque a esposa não ia compreender. Quantas das vezes que você já deixou de tomar atitude por medo de perder o filho, por medo de perder, né, o amor do filho ou o filho dentro de casa? Quantas das vezes que você já deixou de fazer aquilo que Deus te manda, com medo de perder aquela amizade, com medo de perder a amizade do teu pastor, com medo de perder a amizade da irmã, com medo de perder a amizade do irmão? Por quantas das vezes você já negligenciou ser obediente pelos riscos que você estava correndo, os riscos de perda? É muito fácil, né, quando nós somos umas pessoas decididas verdadeiramente, que o Senhor fala conosco que essa fé genuína que está em nós, ela não se preocupa com o que vai estar em nossa volta, ela não se preocupa com o que acontece depois, mas dificilmente a gente toma essa decisão uma imediata quando a gente ouve a voz de Deus. Como eu falei no início, a gente quer ouvir vários profetas falar, a gente quer abrir várias vezes a Bíblia para ver se o Senhor confirma, e não é errado você buscar confirmação no Senhor, mas eu acredito que quando eu sei que Deus falou comigo, quando eu sei que o Senhor me trouxe uma mensagem e eu saí catando de lugar em lugar uma confirmação, eu estou duvidando daquilo que Deus falou. Eu estou duvidando da voz de Deus, e a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus é o nosso maior pastor. Como é que nós não reconhecemos a voz de Jesus? Como é que nós não reconhecemos a voz do nosso Pai? Se eu sou filha de meu pai terreno, como é que meu pai vai me ligar e eu não vou reconhecer a voz dele? Como é que a minha mãe vai me ligar e eu não vou reconhecer a voz dela se sou uma filha? Você entendeu? Então nós conhecemos a voz de Deus. Então quando eu conheço a voz de Deus, quando eu sei que foi o Senhor que falou comigo, eu não preciso estar em busca de várias revelações, eu não preciso estar em busca de várias confirmações. Agora, quando o Espírito Santo de Deus testifica dentro de mim, para mim entender que aquela mensagem que eu recebi é uma mensagem que ela não veio do Senhor, não foi uma profecia da parte de Deus, não foi uma revelação da parte de Deus, não foi um sonho da parte de Deus, e eu vou perturbar o meu espírito, vai ficar perturbado, o que eu vou fazer? Vou buscar direção no Senhor. Aí você está correto. Aí você vai encontrar a resposta certa, tá bom? Mas não podemos duvidar da voz de Deus. Então Maria, ela está aí como referência, irmão, de humildade e obediência.
tá bom? Humildade e obediência, que nós possamos olhar para Maria e ter essa humildade de receber uma ordem de Deus, de receber um intimato, de receber uma mensagem, seja para ir, seja para ficar, seja para fazer, seja não para fazer, seja para falar, seja para ficar calado, seja qual for a mensagem de Deus para a nossa vida, que nós possamos receber em nossos corações. Então Maria, né, ela põe em risco tudo que estava ligado a ela. José estava ligado a Maria, a família de Maria estava ligada a Maria, a vida secular, a vizinhança de Maria estava ligada a Maria. Maria se preocupava, né? Mas só que quando Maria recebe, né, tanto irmãos, que Maria está ali com José, eles eram referência. Um casal referência, com certeza todos conheciam ali a sua vizinhança, o lugar onde ela estava, conhecia ela, conhecia José e tinha eles como referência. Então Maria poderia lhe dizer: não, Senhor, eu não posso agir assim, porque eu sou muito conhecida aqui nesse lugar, e se eu agir dessa forma vão saber que eu ainda não estou casada com José. O que é que vão falar de mim? Como é que vai ficar minha honra? Como é que vai ficar meu caráter? Irmãos, Deus, ele não te dá nada. Deus, ele não permite nada na tua vida que seja para a tua destruição. Deus não permitiria o anjo chegar até Maria para destruir a reputação de Maria, para destruir a vida de Maria. Deus, quando ele permite algo na tua vida, ele se compromete, ele se responsabiliza. Você não precisa ser responsável. Você não precisa se responsabilizar por aquilo que o Senhor, ele te dá. Agora, quando você recebe, você é responsável em cuidar do que ele te dá, em cuidar do que ele te ordenou a fazer. Então vejamos bem, o Senhor, ele se responsabiliza com os ataques espirituais. O Senhor, ele se responsabiliza com as más línguas. O Senhor, ele se responsabiliza com as calúnias, com a difamação. O Senhor, ele se responsabiliza com tudo aquilo que você não vai ter o controle. Aí sim, você vai ser humilde, você vai obedecer, né? Fazer a vontade de Deus, e Deus vai se responsabilizar com tudo que vier sobre você. Tá bom? Então, entenda isso. Maria, a primeira referência de Maria, mãe de Jesus, mulher humilde. Se eu sou humilde, eu sou obediente. Se eu sou humilde, eu tenho um coração bom. E a humildade gera a obediência. Toda vez que você vê alguém que talvez seja muito usado, muito conhecedor da Bíblia, muito conhecedor da mensagem, canta bonito, prega bonito, vive no padrão adequado ao Evangelho, mas aí você vê com a vida toda bagunçada. Aí você diz: eu não entendo, o irmão está todo dia na igreja, né? O irmão pastor, a irmã Eli, uma mulher de Deus, eu sou usado, tenho unção, estão todo dia na igreja. Eu não entendo porque eles estão vivendo essa decadência ou essa vida tribulada. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Nós estamos olhando visivelmente o que eles apresentam a nós, né? Mas invisivelmente somente Jesus vê, que é o que está aqui, ó. Tá bom? Então que a gente venha entender, né? Maria aí recebe a mensagem, e é engraçado, né? Agora a gente vai falar aqui um pouco aqui de José, como é que José, né? Quando ele recebe aí, né? A mensagem, Maria chega até ele, Maria vai contar a ele o que está acontecendo, Maria comunica, participa a José, esse relato que o anjo falou com ela, né? E aqui no verso 19 diz assim, ó: então José, seu marido, como era justo, ó, ele era um homem justo, né? Um homem de coração justo, e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. O que acontece aqui? Olha a reação de José. José se preocupou com a imagem de Maria. José se preocupou com a reputação de Maria. José estava preocupado com o que iriam falar de Maria. José estava preocupado como ficaria Maria diante da sociedade em uma situação dessa. É como eu falei, esse é um dos grandes erros nossos, é se preocupar
com aquilo que vão pensar de nós, com o que vão dizer de nós. A gente deixa de ser nós mesmos, preocupado com o que alguém pensa de nós. Muitas das vezes a gente acaba forjando uma identidade que não é nossa, uma identidade que as pessoas querem que nós tenha, uma identidade que as pessoas querem que nós criem em nós, e deixamos de ser nós mesmos, deixamos de falar o que pensamos, deixamos de falar o que acreditamos para agradar pessoas que estão em nossa volta. A questão aqui é que José agora está perturbado, José agora está preocupado, e é claro que humanamente eu entendo José. O homem nunca tinha se deitado com Maria. Como é que Maria chega dizendo que o anjo falou com ela, mas o anjo não tinha falado ainda com José? A mensagem foi para Maria. Te lembra disso? Sempre que Deus te visitar no teu secreto, sempre que Deus visitar a tua vida, o teu íntimo, e te deixar uma mensagem, nunca mais, a partir desse momento que você está ouvindo essa mensagem, nunca mais se permita negar de fazer aquilo que o Senhor te ordena. Nunca se permita em desobedecer o que o Senhor falou aqui no teu coração, o que o Senhor falou aqui para você, naquele momento de oração, no momento que você está ali em uma leitura, e o Senhor está te trazendo a revelação, te trazendo a mensagem, te trazendo uma resposta. Nunca mais se permita viver o que as pessoas querem que você viva. Nunca mais volte a acreditar que você tem que sair correndo atrás de uma resposta. Quando você tiver dúvida, busque uma confirmação da parte de Deus. Mas se você conhece a voz do teu Senhor, se você sabe quem fala contigo, se você conhece a voz do teu Pai, você vai passar a acreditar fielmente. Isso é uma fé genuína, irmãos. Não é uma fé balanceada. Aí eu tenho fé, mas Deus já acabou de usar um profeta, eu já estou ligando para outro profeta para saber se confirma. Que fé é essa que estou dizendo que recebo, mas já estou correndo atrás de outra confirmação? Então que nós possamos aí compreender. Agora, voltando aqui para José, a situação de José estava nítida. José estava ali humanamente, né, como homem, como noivo, preocupado com a reputação de sua noiva. E Deus, preocupado em cumprir a palavra. E Deus preocupado em cumprir o propósito. Aí José pensa, ele está tão preocupado em infamar, né, ou difamar Maria, está tão preocupado com o que vão falar, que ele pensa em deixar Maria secretamente. Ele pensa. Que é secretamente, ele vai pensar em seu pensamento: eu tenho que armar um jeito de separar de Maria, vou acabar com esse noivado, vou acabar com esse relacionamento, vou encerrar tudo aqui, porque para mim não dá, eu não posso fazer isso com Maria. Aí o que acontece? Que Deus, ele conhece o pensamento do homem. Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece aquilo que está em oculto, aquilo que aos olhos do homem não pode ser visto, estão diante dos olhos de Deus. E Deus vendo o pensamento de José, Deus vendo a preocupação de José, José agora aqui no versículo 20, né, projetando ele, né, eis que em sonho lhe apareceu um anjo. Ele estava ali projetando como chegar, como falar, como dizer para Maria que não dava essa situação para ele, como fugir disso tudo, né? Mas o anjo chega em sonho. Olha que é interessante. Por isso que é bom a gente ter pessoas como referência, pessoas de humildade, pessoas de obediência, pessoas com fé genuína, pessoas com amor, cheio do amor genuíno, sabe? Pessoas que elas desafiam até o que está em sua volta para obedecer à voz de Deus, pessoas que põem em risco tudo que elas constroem, tudo que é delas, por obediência a Cristo. São essas pessoas que você tem que ter como referência de homem de Deus e mulher de Deus. Não são aquelas pessoas que fazem barulho em cima dos altares. Não são aquelas pessoas que você vê expulsando demônios. Não são aquelas pessoas que você vê pondo a mão no enfermo, o enfermo sendo curado. Não são esse tipo de pessoas. Claro, não estou dizendo para você não admirar. Se admira quando você vê que ela tem um dom de cura, que ela tem um dom de libertação, que ela tem um dom da palavra, que ela tem um dom do louvor, que ela tem um dom da profecia, que ela tem todos os dons, mas tem a qualidade de ser humilde e obediente a Cristo, e que ame a Deus acima de todas as coisas. Porque Maria, também uma referência que é extraordinária na vida de Maria, é que Maria ama a Deus. E quem ama o Senhor
com certeza tem um coração humilde. Eu não posso dizer eu amo a Deus e ter um coração desumilde. Eu não posso dizer eu amo a Deus, mas tem um coração mau. Não. Quem tem um coração que ama a Cristo, ele é diferenciado, né? Aí o verso 20 diz assim: e projetando ele, que seria José, projetando ele, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Viu, irmão? José ali estava com o coração atormentado. Agora o anjo traz a mensagem de Deus. E é claro que José acredita no anjo. José ficou pasmo, José ficou balançado com o que Maria fala para ele, e claro, com todo direito, irmãos. Se o Senhor chega hoje contigo e diz assim para ti hoje: Maria, fala aqui com as Maria, e com José também, tá bom? Maria ou José, sai da tua casa, tu vai passar um ano, vai pegar um ônibus aqui na tua cidade, tu vai passar um ano de ônibus em ônibus viajando, pregando meu evangelho. Mas Jesus falou só para você. Aí você vai chegar com seu esposo ou com a sua esposa e vai dizer: olha meu esposo, olha minha esposa. O Senhor que falou comigo na madrugada, o Senhor me deu uma revelação, o Senhor falou comigo numa visão e disse que é para mim andar no Brasil aí dentro de ônibus pregando o evangelho. Vou passar um ano fora de casa. Como você acha que o José ia receber essa notícia? Como você acha que a Maria receberia essa notícia? Então a gente compreende a situação aí de José, né? Claro que a gente compreende, mas José também era um homem temente a Deus. José também era um homem ali que tinha um coração focado em Deus. Se ele era temente a Deus, o coração dele estava no Senhor. Porque se ele não fosse homem que tivesse o temor de Deus, o caráter de Deus não fosse forjado nele, ele não estaria preocupado com a reputação de Maria. Ele não estaria preocupado, ou ele pularia do barco e sairia difamando Maria, ou ele receberia ela, né, sem se preocupar com nada, não estava nem para o que ele ia falar, mas a preocupação dele era com o que ia passar, com o que ia falar da mulher que ele amava, da mulher que ele tinha escolhido para ser sua, né? Então José fica aí também como ponto de referência, um homem que se preocupava, um homem que se preocupa com a imagem da sua esposa, um homem que se preocupa com a imagem de alguém que ele amava. Um homem que se preocupa com o que a sociedade iria pensar dela. Porque ele conhecia ela. Ele conhecia o caráter dela. Mas a sociedade estava ali para apontar, para difamar, para criticar, para apedrejar. Então, quando nós amamos, nós nos preocupamos com alguém que a gente ama, seja com esposo ou esposa, seja com os filhos, seja com alguém que está próximo a nós, seja com nossos amigos, nossos irmãos. Quando nós amamos, nós nos preocupamos até mesmo com a imagem do nosso próximo. É por isso que temos que ter cuidado quando alguém chegar com você para falar de alguém. Você tem que se preocupar com isso. Como é que eu vou aqui difamar a imagem do meu irmão? Eu tenho que me preocupar porque eu digo que amo meu irmão. Então eu vou me preocupar com a imagem dele. Não vou sair difamando, não vou sair falando, não vou sair caluniando e não vou aceitar que alguém me conduza para isso. Né? Então José, ele deixa isso aqui bem claro. A preocupação dele era com a Maria. A preocupação dele era com o que ia pensar de Maria, era com o que ia falar de Maria. Ele não estava tomando essa decisão porque ele era incrédulo. É claro, ele não ouviu o anjo falar com ele antes do anjo entrar no sonho. Mas a preocupação dele era com o caráter de Maria. Você tem se preocupado com o teu próximo? Você é aquele tipo de pessoa, você é um José que se preocupa com a imagem da sua esposa, da sua família, da sua casa, do seu filho, do seu esposo? Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar? Eu não me preocupo porque ninguém paga minhas dívidas, eu não me preocupo com o que vão dizer, porque ninguém paga minha conta, eu não estou nem para o que vão falar de mim. Está errado. Nós temos que dar bom exemplo, nós temos que dar bom testemunho. Eu preciso me preocupar com a minha imagem, eu preciso me preocupar com a imagem do meu esposo, eu preciso me preocupar com a imagem da minha casa, porque a imagem da minha casa, a imagem minha, do meu esposo, pode manchar lá fora e escandalizar o nome de Jesus. Então a gente precisa ter essa preocupação, a gente precisa ter esse cuidado, e seja assim também com nossos irmãos em Cristo.
Não aceite em difamar o teu irmão. Não aceite em falar, não aceite entrar nesse jugo, sabe? Falatórios de estar falando. Porque o fulano disse que a fulana fez isso. Não. Tá? Para que a gente não ponha aí o nome de Cristo em escândalo, como tem acontecido em vários lugares. Então aqui o anjo ele vai falar com José e José vai entender. José recebe ali aquele sonho, acorda ali pelo dia, amanhece o dia, ele procura Maria. Olha, Maria, o anjo também falou comigo. O anjo me disse que não era para me temer, era para mim te receber, Maria, como minha esposa, porque o que está em ti, Maria, não é dessa terra. O que está em ti, Maria, é aquele que vai salvar o mundo, é aquele que vai resgatar a humanidade. E agora esse casal vão viver momentos extraordinários, e claro, né, irmãos, passar por muitos momentos difíceis, porque sabemos que passaram. Quem que não passa por momento difícil? Quem não tem os seus porquê? Quem não tem os seus problemas? Né? Então a gente precisa olhar para Maria como referência e para José como referência, para esse casal como pessoas de referência a nós, ao nosso chamado, ao nosso ministério. Você não vai ver a Bíblia dizer que eles eram pessoas contendeiras. Você não vai ver a Bíblia dizer que eles eram pessoas envolvidas com fofoca, que eram pessoas envolvidas no escândalo. Não, existem muitas pessoas na Bíblia que deixam esse relato. E o Senhor nos exorta a não termos, comunhão com esse tipo de pessoa. A não nos unirmos com pessoas que gostam de escândalo, que gostam de estar contendendo com o próximo, que gostam de estar no meio de discussão. Nós não podemos ter amizade com quem gosta de estar no meio da fofoca. Nós não podemos querer criar um laço, criar um vínculo, uma aliança com quem gosta de estar envolvido nos escândalos. Não. Com esse tipo de pessoa a gente tem que se afastar e orar por eles, para que alcance aí a misericórdia da parte de Deus. Outro item que eu quero abordar aqui era a fé no coração de Maria. Maria é humilde, é obediência, e a fé de Maria? Qual era a fé que Maria ali entende? Olha, Maria entende a vontade de Deus, mesmo sabendo que tudo era novo naquele momento, mas sua humildade e obediência e fé a fez seguir seu roteiro e seu chamado. Então Maria é uma mulher cheia de fé. Maria entende tudo o que estava acontecendo em sua volta. A partir do momento que o anjo entrega a mensagem, Maria com certeza parou. Depois o anjo entrega a mensagem, vai embora. Maria se preocupa em contar a José. Com certeza Maria parou e pensou ali: meu Deus, aqui tudo está aqui, tudo que está à minha volta é de risco. Tudo que está acontecendo é de risco, mas eu sei da humildade do meu coração, eu sei da minha obediência e principalmente, Pai, a fé que eu tenho, a fé que eu carrego, é ela que vai fazer eu cumprir esse propósito. É ela que vai fazer eu cumprir essa promessa. É ela que vai fazer eu cumprir esse chamado. Irmãos, a fé ela é muito importante na nossa vida. A Bíblia mesmo nos diz que sem fé é impossível que vejamos a Deus. A fé ela é uma palavra tão pequena, mas com poder tão grande nas nossas vidas, que eu não posso dizer que sou humilde, eu não posso dizer que sou obediente se eu não tiver a fé. Como é que eu obedeço uma ordem de Deus para mim em tal lugar se eu não tenho fé de ir lá? Então a fé, irmão, ela é essencial. A fé ela foi essencial na vida de Maria, e a Maria vai seguir com seu roteiro e seu chamado. Ela entende, ela sabe que Deus está falando com ela. Agora ela vai se dedicar em cuidar do que Deus entregou a ela. Você tem cuidado do que Deus te entregou? Você tem cuidado do seu chamado? Você tem cuidado dos talentos? Você tem cuidado da tua família? Você tem cuidado da tua casa? Você tem cuidado do teu casamento? Você tem cuidado da obra do Senhor? Você tem cuidado da missão? Como é que você cuida daquilo que o Senhor já te entregou? Porque Maria agora não vai se preocupar mais com o povo. A preocupação de Maria agora, quando José entende, quando José chega até ela, a preocupação desse casal não era mais com o que iam dizer. Eles colocaram à risca tudo que eles tinham construído até aquele momento. Eles colocaram à risca tudo que havia diante da sociedade,
que pudesse criticar ou discriminar eles. Eles não estavam mais preocupados. A preocupação deles agora era em cuidar do que Deus tinha entregado a eles. Não te preocupa com o que está em tua volta. Não te preocupa com as críticas. Para de dar ouvido, para de alimentar gente que te critica, quase não sai. Para de dar crédito para gente que te difama. Para de dar crédito, para de tirar o teu tempo para te dar ouvido a fofoqueiros. Para de te preocupar. Quando você sabe o que Deus te ordenou, você vai exercer o chamado, você vai exercer a vontade dele. Sabe por quê? Porque ele se garante e se compromete de te livrar de tudo aquilo que possa vir te afetar. Para de fugir da obra. Para de fugir da vontade de Deus por medo de repreensão. Para de ter medo de chegar com teu esposo, com a tua esposa e falar algo que Deus ordenou que vocês viessem fazer por medo de ele não aceitar. Porque se ele não aceitar, se for necessário, o Senhor permite o anjo ir ao sonho dele e comunica a ele, mas ele se responsabiliza com a ordem que ele dá sobre a tua vida. E assim você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Os desafios de Maria. E Maria tinha muitos desafios. O primeiro desafio de Maria era enfrentar José. O primeiro desafio de Maria era alguém que ela amava, era alguém muito próximo dela, né? E sem contar a família, sem contar o povo, como já foi citado, né? Jesus, né? Aqui, ó, Jesus, seu noivo, a sociedade. Jesus, seu noivo, perdão, irmãos, eu já estou vendo tudo torto aqui. José, seu noivo, era um desafio de Maria. A sociedade, seus recursos, sua inocência, sua família e o julgamento. Olha só, olha como é que está a situação de Maria, hein? Maria tinha um desafio, noivo. Segundo desafio de Maria, sociedade, já foi falado. Terceiro desafio de Maria, o recurso. José e Maria não eram pessoas de muitos recursos. E eles não tinham projetado nada para aquele momento como uma gravidez. Nem passava com certeza pela mente deles. O que eles queriam era ali esperar o momento certo, estavam se preparando para esse casamento, para viverem juntos, estavam se preparando para essa comunhão genuína, né? Estavam se preparando para apresentar não só a sociedade como a sua família, a comunhão genuína, a comunhão de esposo para com a esposa. Estavam com certeza ali se programando financeiramente para tudo isso, mas agora eles foram pegos de surpresa. Você já parou para pensar que muitas das vezes acontece isso com você? Às vezes você está com um projeto para o final do ano e o Senhor diz, eu já quero hoje. Você diz, Senhor, hoje não dá, Senhor, porque eu estou muito ocupada. Hoje não dá, Senhor, porque a minha agenda está cheia o mês todo. Senhor, esse mês não dá para me fazer, Senhor, porque eu não tenho condições. Senhor, não dá para me fazer agora, Pai, porque eu ainda estou me preparando. Você já se parou para pensar que acontece muito isso com a gente? Mas olha só esse relato. Maria e José não tinham esse recurso todo. Eles ainda estavam em fase de preparamento. Mas era um desafio de Maria enfrentar a falta de recurso. Aleluia. Enfrentar a falta daquilo que no momento eles não tinham. Por obediência à vontade de Deus. O outro desafio de Maria é sua inocência. Maria era uma menina, uma jovem, ali a Bíblia não diz quantos anos ela tinha, mas com certeza, né, tinha aquela inocência da pureza, não só da pureza, mas a inocência em seu coração. Mas ela foi escolhida, ela foi a chamada, ela põe em risco. Maria agora vai aprender a ser mãe, sem ter planejado, sem ter projetado em ser mãe. Maria agora vai aprender a lidar com a gestação. Maria vai aprender a lidar com o ciclo de mudança em seu corpo, em seu organismo, porque sabemos nós mulheres que quando engravidamos tudo em nosso organismo muda, tudo em nosso corpo muda, nosso psicológico, tudo, irmão, muda. Maria vai passar por todos esses desafios sem ter sido ensinada, sem estar preparada. Isso é interessante. Ela não estava preparada para isso. Ela não tinha sido ensinada a isso. Mas ela enfrenta esse desafio.
ela quebra todos esses índices de protocolo para exercer a humildade, a obediência, a fé e o amor a Cristo, ao Senhor Deus, né? Que aí logo em seguida vem Cristo, mas a mesma coisa, porque Jesus, lá em João 1, né, diz que o verbo, né, se fez carne, o verbo era Deus, estava com Deus. Jesus estava com Deus desde o princípio, né? Outro desafio de Maria, sua família. Olha só. Você já viveu isso, não viveu? Né? Quando você decidiu, você que tem uma família que não é cristão, quando você decidiu contar à sua família que você era cristão, você temeu o impacto, não temeu? Você chegou até com aquela alegria, aquela empolgação. Eu passei por isso. Aquela alegria, aquela empolgação de chegar hoje, eu já sou crente, eu já aceitei Jesus. E o maior medo que dá, irmãos, é de enfrentar a família numa situação dessa, é quando... O nosso maior medo é quando a gente sabe que eles conhecem a nossa vida e o nosso passado, porque muita gente acaba deixando de acreditar na nossa fé pelo nosso passado, pela vida que levávamos, né? Então Maria, ela não está enfrentando esse desafio, mas o desafio de Maria era chegar com a família e dizer assim, eu tô grávida. Eu tô grávida. Que o anjo apareceu e disse para mim que eu ia ter um filho e do Espírito Santo, e todo mundo dizia amém. E todo mundo dizia, que bom que tu foi escolhida. Não. Maria tinha preocupações, eram os seus desafios, né? Se preocupar com o que a família ia dizer dela. Se preocupar com o que a família ia dizer de José, do que ia pensar, se ia acreditar ou não. Então essa foi uma preocupação, não foi preocupação, irmão, né? Deixa eu usar a palavra certa que eu coloquei aqui, é desafio. Esse foi também um dos desafios de Maria. Mas Maria se desafiou em tudo. Maria foi entrando com desafio em tudo, né, irmãos? Para cumprir a vontade de Deus. O outro é o julgamento, como eu já havia falado, né? O outro desafio de Maria era o julgamento, né? Ser julgada pela sociedade, ser julgada, né, pelas pessoas, ser criticada. Acontece muito isso nos dias atuais, né? Eu até entendo muitas pessoas, às vezes, irmão, eu compreendo, né? Claro, eu não sou leiga para mim não entender, que tem pessoas que elas têm muita dificuldade, sabe? Tem pessoas que elas têm muita dificuldade em exercer algo, né? Porque elas também são muito frágeis. Elas também são pessoas frágeis, elas não têm aquela capacidade mesmo de enfrentar, sabe? Tem muita gente que está fugindo do propósito porque tem medo dos desafios. Não foram preparadas para isso, né? Não tiveram preparo psicológico, emocional, né? E quando chega um grande desafio, elas acabam fugindo. Principalmente quando nós falamos de pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem pessoas dentro da igreja que elas pecam, né? Eu vou usar esse exemplo. Pecaram, um pecado aí terrível, né? Ou seja, ou não, tudo é pecado. Então elas têm medo de enfrentar a igreja, elas têm medo de confessar o pecado, elas têm medo de chegar até a liderança, elas têm medo, né, do julgamento, do que vão pensar delas. É por isso, irmão, que na verdade, se você parar para pensar, é por causa do julgamento, né? Desse olhar de julgador, dessas palavras de julgador, que a gente tem hoje lidado com muitas pessoas doentes dentro das igrejas. Muitas pessoas doentes por causa do pecado, que acabaram de alguma forma alimentando o pecado por muitos anos em suas vidas, com medo do julgamento, com medo de ser sincero, com medo de falar, com medo de pedir ajuda e ser julgada, ser condenada pelo homem. E é uma realidade. Isso é uma realidade dos dias atuais. A gente sabe disso. Tem gente, irmão, que tem medo de confessar o pecado porque ele conhece, ele vê o pastor, vê a liderança dele, a pastora dele. É aquele tipo de pessoa que tudo que sabe conta para todo mundo, porque também, irmão, vem cá, vamos ser sinceros. Tem uma cambada de pastores aí, homens e mulheres, que não sabem guardar as coisas. Que as ovelhas chegam até eles para que vá confessar algo, em vez deles receberem aquela confissão, orarem por essa pessoa, renovar a aliança desta pessoa, né, através da oração, de imposição de mão, né, e abençoar essas pessoas para que elas não venham mais cometer esse delito. O que acontece? Elas saem espalhando. Elas são as primeiras a criticar. Aí já tem aquele grupinho dentro da igreja que gosta da fofoca. Tem um grupinho dos santarrões dentro da igreja. Tem um grupinho daquele que nunca peca. Tem um grupinho daquele que nunca comete delito.
Irmãos, e aí o que acontece? A gente acaba, irmão, entrando em um jugo, né, de crítica, de julgamento. E aí o que acontece? Estou falando dos dias atuais. Muitos irmãos abrem mão da fé porque não aguentam, não suportam o julgamento. Lembra que eu falei que nem todo mundo tem um preparo psicológico para certas situações? Você é preparado, eu posso ser preparada para suportar uma calúnia, mas tem pessoas que elas não foram preparadas. Tem pessoas que elas não foram preparadas desde a sua infância, elas não tiveram preparamento psicológico para lidar com situações difíceis. E se nós não usarmos de sabedoria, a gente perde essa pessoa, irmão. Então acontece muito nos dias atuais, as pessoas, né, elas acabam fugindo. É que nem eu falei que elas fogem desse grande desafio delas, que é o desafio de enfrentar. Seja por causa do seu erro, ou seja por causa de uma calúnia, seja por causa de uma mentira contada em seu nome, de uma fofoca, seja por causa de um defeito que aquela pessoa tem, elas acabam fugindo por medo de enfrentar a sociedade, por medo de enfrentar os seus irmãos. Que eu não vou nem falar da sociedade aí de fora, eu vou falar da sociedade evangélica. Muitos de dentro da igreja, irmãos, estão voltando, estão apostatando da sua fé. Porque são pessoas inseguras, pessoas ainda imaturas, pessoas que ainda não enraizaram, pessoas que ainda não criaram raiz com Jesus, ainda não tem raiz na palavra, estão fugindo dos seus desafios, por causa que outros, irmãos, estão condenando, estão julgando, estão criticando. O que está acontecendo no meio do povo de Deus? Sabe, o maior exército, que é o exército de Cristo, está em guerra consigo mesmo. É uma querendo matar o outro, é um querendo derrubar o outro. Ah, eu sei do pecado da irmã, você espalhando. Eu sei do pecado do irmão, você espalhando. Em que tu está ajudando? Em que é que eu estou ajudando? Então precisamos aí tomar cuidado, né? Então Maria, ela enfrenta esse desafio que foi do julgamento, enfrentou a família, enfrentou a sociedade, enfrentou tudo, né, irmão? Para que a obra de Deus acontecesse. Aqui, ó, encare os seus medos, eles não podem ser maior que sua fé em Cristo. Viva o propósito e não as críticas, né? Então encare os seus medos, né? Encare os seus medos na presença do Senhor. Encare, sabe, irmão? Encare essa realidade, não importa o que seja, né? Pegue como referência esse casal que enfrentou tudo para cumprir o que Deus tinha determinado. E Maria vai cumprir esse chamado com muita sabedoria. Maria vai cumprir esse chamado com muita excelência. Porque Maria vai, depois ali, ver a sua gravidez, né, ver a sua gestação. Todos os desafios que eles enfrentaram na gestação não foi fácil. Até para Jesus nascer, não teve um lugar preparado. Foi um lugar improvisado. Não havia lugar para Maria, né? Vou usar o termo aqui do nosso século 21. Não teve um lugar dentro de um hotel, dentro de uma pensão, dentro de um ambiente para Maria decente, para ter Jesus. Por quê, irmão? Porque o inimigo, ele sempre vai tentar te parar, ele sempre vai tentar entristecer o teu coração para fazer você acreditar que Deus não está mais nesse plano. Todas as portas ali se fecharam, não tinha lugar para Maria naquele momento em que Maria ia dar luz, só havia estrebaria. Havia um lugar que não era um lugar de excelência, havia um lugar que não era um lugar de decência para aquele momento, mas era um lugar que Jesus ia nascer. Era um lugar que Maria estava ali para vir trazer alguém ao mundo que hoje, né, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Maria enfrenta muitos desafios. Maria enfrenta o desafio do não. Maria enfrenta o desafio de portas fechadas. Maria enfrenta o desafio de fugir da presença do rei, porque tentaram matar Maria e a Jesus enquanto Jesus nasceu. No dia em que Jesus nasceu, né, saiu um decreto para correr atrás, para procurar, para matar. E ali o Senhor coloca aqueles pastores para ali trazer a mensagem a Maria, a José, perdão. E ali eles continuam fugindo da presença do mal,
Por quê? Porque Deus se responsabilizava com o que ele tinha entregado sobre as mãos de Maria e José. Talvez o teu inimigo está te ameaçando. Talvez o teu inimigo está dizendo que você não vai aguentar. Talvez o cerco está apertando. Mas se Deus está dentro desse plano, não te preocupa. Ele vai se responsabilizar. O socorro para a tua vida vai chegar. Toma posse porque vai chegar. Então Maria, ela vai enfrentar todos os desafios, ela e José. E aí Jesus nasce, eles continuam enfrentando o desafio das fugas, de estar fugindo, porque queriam matar, queriam pegar. E ali Jesus vai crescendo, né, com sabedoria, vai crescendo e a obra de Deus vai se cumprindo, se concretizando, né? E Maria depois, irmão, que Jesus aí, eu até fiz um vídeo esses dias falando, né, que Maria não era essa mulher aí cheia dessa unção, né, que nem nós vemos aí na vida de outros homens de Deus, mulheres de Deus, mas preste atenção, a obediência, a humildade, a fé, o amor, né, a reverência de Maria a Deus, né, e o desafio que ela enfrenta faz Maria se tornar uma mulher forte. Deixa eu te falar uma coisa, eu fiz um vídeo esses dias aí agora, a qual vídeo eu tô falando justamente sobre isso, né, sobre Maria, ali na festa, né, de Canaã da Galileia, né, que estava vendo uma festa e acabou-se o vinho, né, e alguém diz acabou o vinho, e Maria ali é direcionada pelo Espírito Santo de Deus e dá a mensagem a Jesus, né, dizendo Jesus, né, acabou o vinho. Ele é mulher que tenho eu contigo, né? Então quando Maria, né, manda chamar todos o povo que estava ali servindo, né, que se pega todas as talhas vazias, né, que já tinham esvaziado de vinho, enche de água e traga e faça tudo que ele ordenar. Ali Jesus entende que era a direção, né, que Deus estava dando através de sua mãe Maria. Então Maria era uma mulher que era direcionada por Deus. Maria tinha uma mente direcionada por Deus. Maria tinha um coração direcionado por Deus. Então no momento que foi para ela se manifestar, ela se manifestou. Ela estava diante de Jesus. Maria, não tinha ninguém melhor ali que Maria para conhecer Jesus, que gerou Jesus ali, viu ele crescer, conhecia todos os costumes, conhecia tudo que ele gostava, que ele não gostava. É claro que ele sempre surpreendia ela, porque ele era o rei, é o rei, né, irmãos? Ele tinha sabedoria e estava cumprindo a vontade de Deus. Mas vem cá, né? Qual é a mãe que não conhece seu filho? Maria sabia de tudo. Então Maria sabia que ele estava ali para cumprir um chamado, para cumprir algo da parte de Deus. Né? Então Maria, quando ela chega nesse momento para direcionar ele, ela poderia ter tido medo. Não, mas ele é Jesus. Não, ele é Jesus, ele é diferente. Ele tem um poder, está com ele, é ele que vai fazer. A hora ele vai saber. Não, ela deixa o Espírito Santo direcionar ela deixa Deus direcionar ela. Tá bom? Então você homem, você mulher de Deus, deixa o Espírito Santo te direcionar. Seja como Maria e José, que vocês sejam referência para outros que também estão querendo alcançar aí o reino de Deus, e que você seja o espelho, você homem, você mulher de Deus, que vocês se comportem que nem Maria e José, obedecendo na humildade, né? Maria, quando ela vai até Jesus, como eu já falei, ela vai aí na direção de Deus transmitir essa mensagem em que o vinho tinha acabado. É uma mensagem que ela transmite da parte de Deus para que Jesus entendesse que ali já era chegada a sua hora de começar o seu chamado, também o seu ministério. Então que você, mãe, seja essa direção para seu filho, para seu esposo, você pai também, você pastor, você líder de jovens, de senhor, de senhora, não sei qual é o cargo eclesiástico que tu carrega, mas que você seja referência em nome de Jesus Cristo. Enfrente seus medos, enfrente seu desafio e deixa Jesus falar com você, deixa o Senhor te dar direção, deixa Ele colocar a bússola no teu caminho para te direcionar ao caminho certo, à direção certa, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se Ele é o caminho e você está neste caminho, você será bem sucedido em nome de Jesus. Então, que Deus Ele te abençoe grandemente, que essa mensagem ela tenha falado ao teu coração e que através dessa mensagem o Espírito Santo de Deus possa te encorajar de você enfrentar seus medos e seu desafio e ser abençoado em nome de Jesus.
Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro palavra de bênção, palavra de prosperidade, palavra de vitória, palavra de conserto, palavra de salvação sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, teu casamento, teu chamado e teu ministério, e palavra de cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Recebe em nome de Jesus, e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, assim se Deus nos permitir. Se você gostou do canal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber mais.